parceiro, seja bem-vindo a mais um Parceiro Cast. O podcast conecta você às melhores práticas e tendências do mercado de energia solar e ar-condicionado. Hoje vamos falar de um tema super importante, desde o início de um projeto solar até a entrega final para o consumidor. Para isso, convidamos aqui uma pessoa muito especial, Neto, nosso embaixador 03, e Marcos Soto, nosso embaixador 04. Sejam muito bem-vindos. Aí sim. Isso aí, Acertei parceiro. Pô, acertou. Tamo dentro. Tudo bem? Como é que vocês estão, pessoal? Tudo certo? Hoje é a honra aqui de conversar com esse monstro das redes sociais. Esse cara tem muito para ensinar pra gente, viu? Sabe muito, né? Sabe muito. Sabe muito. O papo que estava acontecendo aqui antes, se tivesse gravado, ia ser É fantástico. A gente vai repetir ele É agora resenha, aqui, né? resenha. pena que não gravou, né? Mas era a sua segunda visita, né? Já é a segunda visita. A primeira falamos mais sobre como eu entrei, né, no ar-condicionado, tudo isso daí. E hoje vamos falar de solar. E deixa eu falar, se na primeira você ganhou a caneca, não? Não ganhei. Então tá aqui, ó. Eu lembro. Ô, Eu lembro, gente, aí, ó. caraca, Tá ó, pô. Deixa eu explicar uma coisa, né? Chique demais essa caneca. Não é pra qualquer um. Embora eu fiz uma gravação já com a caneca, né? Já fez. Você fez uma gravação e não te deram a caneca? Não, porque aquela lá era só cenográfica. Cenográfico. Agora tem que botar Agora vamos servir, né? Profissionalizou, né? Deu uma caneca. Ô, gente, ó, o Acho que tem profissionalismo. mais alguma coisa aí. O dentro. profissionalismo dos caras, eles dão água. Você sabe que eu fui em podcast e dão cerveja? No final do podcast você fala até o que você. O que você queria? Água ou cerveja? Água. É melhor. Ô, gente, hoje é de dia de semana, né? Não rola. Plena segunda-feira aí, ó. Ó, vou até aí pôr sim. minhas pulseirinhas. Mas ele vai dar uma pro 01, uma pro 02. É isso aí. Os Aí gêmeos. sim, os meninos são bravos demais. Gente, eu queria falar que é uma honra estar aqui com dois monstros. E agora vamos falar, sem puxar saco, eu não preciso fazer isso, porque os caras são meus amigos pessoais. Netão, que eu conheço aí desde os nossos primórdios solar, quando ainda só existia energia solar, não existia nem elétrica. Eu conheci o Netão nessa época. E o Rafa aqui junto com o Bruno, meu parceiro de ar desde meu primeiro ar-condicionado eu vendi via Dias. É mesmo? que Essa eu legal. não sabia, hein? Olha que legal. Eu sabia, esqueci. 2015, eu fazia só Que legal. projeto, primeiro ano que nós vendemos via Dias. Com Acho que a Renata que muita trouxe, não influência foi? da Renata, mas não vendi com a Renata, eu vendi com a vendedora que ficou no lugar dela quando ela virou supervisora, com a Ju. Foi o primeiro ar-condicionado que eu vendi. Eu lembro dessa história, porque a Renata... Por isso que eu falei Renata. Que a Renata falou, olha, eu tô tentando trazer esse... mais que eficiência aqui pra Dias e tal. Ele saiu na Ana Maria Braga, o cara é super bom e tal. Não foi? Foi isso aí mesmo. Eu lembro disso. Eu lembro da Rê. Um grande abraço aí pra Rê. Tá na Beijo, treine agora. Rê. Danada, hein? Tá fazendo um baita sucesso. Essa trabalha, hein? Que legal. Bom, então vamos falar um pouco aqui como é que faz para aumentar as vendas no mercado de solar, que hoje ainda é um desafio, né? Tem muita coisa para a gente melhorar. E aí eu queria que vocês contassem um pouco aí da experiência. A gente estava comentando aqui antes nos bastidores sobre como está o mercado solar hoje, né, Marcão? E você falou muito sobre posicionamento. Queria que você comentasse um pouco sobre quais são as estratégias que você tem usado hoje nas suas vendas, né? Eu conhecendo você, sei que você tem um time enxuto, mas você faz muitas vendas. Você faz mais vendas, a gente que tem muito contato com outros integradores, Rafa. O Marcão ele faz mais venda com o time dele enxuto do que empresas que têm 15, 20 vendedores. Qual a estratégia que você usa, Marcão, para vender solar? Assim, eu aproveito, e não aproveito porque assim, a gente trabalha para isso, né? Hoje nós trabalhamos muito com rede social, então eu preciso da rede social, eu preciso alimentar a rede social para que ela me traga o cliente pronto. Não adianta o cliente chegar para mim querendo só, quanto custa? Dá para eu botar, quantas placas eu preciso para alimentar um ar-condicionado? Isso daí é uma pergunta que, quantas vezes nós já não recebemos isso? Muito, é. Então não é. O que eu faço? Eu preparo o meu pré-venda, que tem equipes de pré-venda hoje numa integradora. O meu pré-venda é rede social. E aí quando o cara passa do pré-venda da rede social, já filtrei na rede social, ele cai pra gente. E aí eu separo o joio do trigo ali na primeira conversa. Eu viro pro cara e falo assim, vamos lá, me fala uma coisa. Quantos quilowatts você quer ter? Quantos quilowatts você tem de consumo? Quantos quilowatt-horas você tem de consumo mês? Eu tenho 500. Beleza, então quanto que sai? Eu dou um chute, falo, R$5.000 a cada 100 quilowatts vai te custar. Então vai te custar R$25.000. Mas faz o seguinte, você está interessado? Me manda a sua conta e eu monto um projeto. Tá. Por aí já faz um filtro. Se ele não mandar a conta, talvez que ele tá tá alto, né? interessado. Você já falou um preço, uma estimativa de preço e pede pro cara mandar a conta. Ou seja, o cara já dá aquela... Ele já sabe o quanto que ele vai filtro, gastar. né? Aí ele me manda a conta. Na hora que ele me manda a conta,
O que eu faço? Cenário perfeito, então ele vai ter lá um telhado norte, tudo bonitinho, faço em cima da irradiação, mando para ele um orçamento e aí começa já o diferencial. Primeira coisa que eu falo com o cara quando a gente está nesse momento do orçamento. Você tem problema de faltar energia onde você mora? Por quê? Porque hoje a energia solar, ela é mais do que só energia solar. Não sei se você sabe, mas energia solar, ela só vai te gerar energia enquanto você estiver com energia na rua. Ô Marcão, você sempre oferece? Sempre. Vamos lá, um upsell, né, que é essa oferta a mais aí. O McDonald's, ele fatura 2 bi de dólar por dia com upsell. Não sei se vocês sabem desse número. Com upsell? Upsell, oferecendo batata frita. Batata grande, 1,50 a mais, né? 1,50 a mais. Vai, o cara vai, tá lá. 2 bi, mano, os caras faturam. Por que a gente que é pequenininho não vai oferecer? Entendi. Então eu sempre ofereço. O não já tem, né, O não já tem. Então eu sempre ofereço. Você acha que muita gente não vende porque... Não oferece. Só por isso? Uma vez eu fui dar uma palestra em Maringá. Eu fiz um orçamento pro Uber. Eu cheguei e eu fiz um orçamento pro Uber porque o Uber... Eu falando o quê? Eu fiz um orçamento pro Uber. Quando eu cheguei na palestra, eu falei, gente, quantos orçamentos vocês fizeram hoje? Eu falei, eu saí de casa às 3 horas da manhã, desci em Maringá às 7, entrei aqui 8h30. Eu já fiz um. Eu falei, pro Uber. E eu nem sou de Maringá. É bizarro. Pô, meu, quantas pessoas você fala do seu negócio por dia? É isso aí. Eu falo com 140 mil pessoas por dia do meu negócio, que são os meus seguidores. Você falou um negócio muito desculpa te cortar, Rafa. Você falou um negócio muito legal. Você falou que o seu trabalho é fazer com que o cara chegue pronto. Isso se deve à educação que você gera nas suas redes sociais. Exatamente. Que aí vem a parte da rede social. Hoje nós passamos por uma consultoria muito brava que o consultor virou para mim e falou, você tem que sair do negócio. Ele não fala assim, né? Porque eles são educados. Eles falam assim, o Google teve um primeiro fundador... A Apple teve um primeiro fundador, você é um ótimo fundador que não é analítico. Você tem que sair do negócio. Você não serve para estar encabeçando. Tanto que hoje eu não encabeço. Hoje cada um vai ter seu papel, né? Eu não sou analítico. Eu nunca tive CRM, estou me implantando agora. Depois que a Ju entrou no negócio, meu faturamento dobrou. Então é óbvio que a pessoa estar de frente à Juliana, eu tenho que estar o quê? Fazendo o vídeo. Eu tenho que estar o quê? Educando. Você tem que estar buscando esse topo do funil aqui, exatamente, preparando para trazer. E aí vem a parte da venda, que você falou de topo do funil, que é a continuidade. Então eu pergunto pro cara, não, mas você quer o quê? Aí o cara me fala assim, Marco, sim, eu tenho interesse. Eu falo, mas vamos lá. 25 mil custa você estar ali só no on-grid. Se você quiser um híbrido com bateria, 52. O cara falou, pra já assustar. Né? Pra assustar. O cara vai parar e vai falar 52 mil, um ar-condicionado, placa solar com bateria, Nossa, mas assim, você precisa de bateria? Eu não sei, então faz o seguinte, vamos só pro híbrido. Custa 29. 4 mil a mais, depois põe a bateria. Lembra do meu upsell? Você assusta e depois você fala, mas agora ficou... a regra do feedback, né? Negativo, positivo, negativo, positivo. Não, 29 soa bem já, né? Pô, peraí, 29 era tá 52. Melhor. É melhor. 29. E aí, lá na frente, essa se você abordagem quiser, você faz com todos. Se lá na frente, se você quiser, a gente coloca a bateria. Legal. Que tende a cair preço, né? Que tende a cair preço, ainda mais agora, com a parte da bateria de sódio, tudo, vai cair. Mas, Neto, sabe por que eu acho que a galera não oferece isso? Porque não tem conhecimento, não busca informação. Aí vem a segunda não fase. Sabe de produto. Aí vem a segunda fase. Por quê? Aí, nós já pegamos ali no topo do funil, já estamos no meio do funil. Aí a gente precisa fazer o fechamento. Como é que a gente faz o fechamento? Como é que eu vou diferenciar a minha integradora da integradora do Neto, da integradora do Rafa? Ele fala assim, eu queria assim esse negócio de bateria. Eu falo, ótimo. Então, peraí, pra gente fazer melhor, vou te mandar uma planilha que você vai me dizer quais são as cargas que você quer que esteja nessa bateria, que são as cargas prioritárias. Sim. Quando ele me manda, que eu calculo exatamente a demanda dele... O que ele manda? Tipo, só o nome do produto, pode ser? Eu preciso saber o equipamento código. e a potência. Potência, né? Se ele não souber a potência, eu preciso do máximo quantas horas ele fica ligado por dia, quantas horas né? que ele vai querer ter essa bateria. Que aí no final nós vamos discutir. Vai ser 3 horas, 4 horas, 5 horas. Qual que é a média de energia que falta na sua casa? Porque às vezes o cara vai falar assim, falta energia na minha casa pra caramba. Você vai puxar o histórico, dos últimos 2 anos, faltou um dia. Mas a coisa ruim o cara lembra. Então... Puta, fiquei sem a energia, geladeira. Esse cara é um cara que não precisa, e esse cara é um cara que provavelmente não vai pagar, nem pelo híbrido. Entendi. Mas se o cara, vamos lá, aí vai na conversa, né? Aí passamos da metade do funil. Você trabalha do quê? Eu trabalho em home office. Eu vou te falar um caso real que aconteceu com a gente. Eu trabalho em home office, eu sou perito judicial
e eu preciso cadastrar mais ou menos 10 perícias por dia. Cada perícia demora quanto tempo para cadastrar? Meia hora. E quando falta luz, como é que você faz? Eu vou na casa da minha mãe. Pronto, esse daí é o meu cliente. Esse Esse é lindo. É necessidade. É necessidade. Esse cara vai. Porque ele sai da casa dele para a casa da mãe dele. Esse cara vai. Mas você só descobriu por quê? Perguntou. Né? E aí vai. Aí é o fechamento. Na hora do fechamento é isso que a gente precisa. E na hora que eu faço todas essas perguntas, o meu concorrente não faz. Porque o meu concorrente ele não sabe nem calcular o sistema prioritário. A massa está muito focada no preço. Qual que é o kit mais barato? Vou mandar o kit mais barato agora, porque eu não sei argumentar. E agora eu vou dar a cereja do bolo. Sabe quanto custa para fazer uma separação de kit de carga prioritária? Quanto eu cobro? 5 mil. Meu custo são 3 disjuntores e de repente 200 metros de cabo. Você fala 5 mil para instalação física mesmo. Física. Para pessoal, não, às vezes, para quem está assistindo a gente e não tem conhecimento sobre a parte técnica, o sistema híbrido, né, sistema com bateria, você não pode colocar, você até pode colocar na casa toda, mas vai ficar muito caro você colocar a casa toda. Então a gente sempre precisa perguntar para o cliente quais são as cargas que ele quer que fique na emergência, né? Que geralmente o cara coloca Wi-Fi, algumas lâmpadas, geladeira. Às vezes nem o ar-condicionado, porque o ar-condicionado é muita potência. O ar-condicionado a gente vai precisar de muita bateria. É muita bateria. 0,12 centavos hora, hein? Não vem contar a história pra mim. O problema não é 0,12 centavos hora, são 120 watts hora. Não, porque se o cara botar um ar-condicionado, uma geladeira, 2 televisores, a internet, chuveiro elétrico, a lâmpada, chuveiro já nem entra. Nem entra. Se eu entro com um chuveiro, 45 minutos de um chuveiro, ele me zera uma bateria. É isso aí. Caramba. Então, por isso que é importante você ter a consciência de que se você for colocar um sistema com bateria, você tem que dividir a carga. E é o que ele está falando, ele divide fisicamente o quadro elétrico com a carga de emergência e a carga que é aquela carga padrão. E ele cobra 5 mil para fazer toda essa mudança, porque tem que te puxar fio, tem que voltar. Passar fio, gente. É instalação física mesmo, né? Caiu a energia, já entra automaticamente a bateria. Em 0,3 segundos. Ótimo. Você não percebe. É fantástico. Se você tiver lâmpada de LED, você não percebe. Se você tiver a fluorescente ou incandescente... Mas desliga a casa, né? A casa liga e desliga. Desliga e liga, né? Não chega. Não, é muito sutil. Rápido. É muito sutil. É muito rápido. Só que assim, tudo isso daí é para agregar valor, gente. Não adianta. E eu tive um insight muito legal, porque o vendedor de solar, ele não tem o hábito de oferecer. A partir do momento que ele começa o discurso dele, o pitch de venda dele, e ele já muda o pitch para o híbrido, ele já descarta todos os outros concorrentes. Exatamente. Ninguém ofertou, Ninguém ofertou, porque o cara fala, o cliente fala, mas ninguém falou disso para mim. Ele pode até não escolher o híbrido agora, mas só de ele estar falando o híbrido, ele já fala, esse cara é melhor do que os outros. E ele já sabe que tem um negócio que lá na frente, nem que ele não bote bateria, mas lá na frente ele pode pôr. E vamos falar a verdade, acabamos de passar por um apagão na Europa. Portugal, 5 dias, algumas cidades em Portugal, né? Espanha sem energia. Sim. Foi feio. Eu tive um apagão no meu bairro de 4 dias em Cotia. Eu fiquei 4 dias, o que eu fiz? Eu não fiquei sem, desculpa, eu não, né? Meus vizinhos ficaram sem energia. Eu tava com minhas baterias lá funcionando normalmente. Eu botei numa tomadinha do lado de fora com um cartazinho dizendo assim: queridos vizinhos, eu sei que está difícil a situação, use essas tomadas. Deixei 6 tomadas lá, uma régua com 6 tomadas, para carregar seu celular. Caso precise do Wi-Fi, deixei lá um QR Code para ele entrar no meu Wi-Fi. E se tiver algum problema com algum medicamento para geladeira, alguma coisa aqui, também só nos chamar. Botamos isso daí no grupo. Caso queira uma solução com baterias, meu telefone. Acho que eu ia falar, faltou só falar. Cara. E aí, quantos vendeu? Um vendi. Tá mas bom. era um cliente que eu não tinha acesso. Marcão. Que aula, né? Que aula. Isso é sensacional. É isso. Aula de humanidade, aula de negócio, aula de... Mas, gente, né? é assim, enquanto uns choram, outros vendem lenço. É isso. Vamos vender lenço. Então, nós estamos nesse momento, um momento difícil. Aumentou, esse mês, mais uma vez, aumentou o consumo de energia em 3,4%. Bandeira amarela. Olha só. Tem um momento melhor para vender fotovoltaico? E tem vendedor de fotovoltaico dando desconto. É assim, gente. Isso daqui não é padaria. Marcão, não rola. Sobre isso, você falou que você não dá desconto. Não dá desconto. Que você... qual que é o motivo que você não dá desconto, assim? Porque o meu trabalho é bom, Sou bom pra caramba. Quando você vai na Ferrari, você pede desconto. Se você pede desconto, desculpa, você perdeu seu lugar na fila, você vai poder comprar sua Ferrari daqui a 8 anos.
Assim que é. Na Porsche, você quer uma 911, você não compra direto uma 911, você tem que passar por uma 740. Fila de espera. Fila de espera. Você quer um relógio Patek? Fila de espera, 9 anos tá hoje. Pô, porque o cara que vem comprar comigo, ele quer desconto se ele vai ter o melhor serviço. E se tá na dúvida se tem o melhor serviço, não tem problema, o que eu faço? Meu último cliente, tá aqui, ó, fala com fulano de tal. Meu primeiro cliente que eu instalei fotovoltaico, tá aqui, fala com fulano de tal. Conversa com os dois, um que tá comigo há 3 anos, um que tá comigo há 1 semana. Conversa com eles, vê como é que foi minha instalação, como é que foi a nossa negociação. Sabe, prova social, Neto. É necessário o nosso negócio. Por quê? Falar até papagaio fala. Provar é outros 500. E não é só isso, no meu contrato tá lá. Meu contrato não é de instalação de placa solar. Meu contrato é de geração de energia. Se não gerar o que eu prometi, eu pago sua conta. Não, e o legal é que muitas vezes, acho que a outra pessoa não deve nem ligar. Mas só de você estar disposto a dividir 2 clientes ali, já mostra uma confiança que você tem no teu negócio. Muito. E já gera uma baita credibilidade para aquele consumidor. E, né? Rafa, não é só isso, né? Eu aproveito minha autoridade. Por Claro. exemplo, uma das nossas instalações foi capa da revista Veja. Você acha que eu não vou mandar pro cara a capa da revista Veja que tem minha instalação Pô, e eu essa eu falando? não sabia. Eu também Foi não. capa da revista Veja. Um kit comprado com vocês. Olha só, o cara é outro nível, né, Neto? Essa... Capa. Era naquela casa do Rio de Janeiro? Não, aqui em São Paulo. Ah, em São uma Paulo. capa da Vejinha aqui de São Paulo. Foi capa. O pessoal da Veja... Não, é assim, gente. Todo o trabalho por trás. A Juliana, Lógico, toda segunda-feira, lógico. ela manda pauta pra televisão, pras revistas. Tudo isso daí é coisa da Juliana também. E o cara ligou e falou assim, pô, ainda vale a pena? O solar vale. Você consegue fazer uma matéria com a gente? Consigo. Pô, você tem um cliente? Eu falei, tem, vamos lá. Fomos lá, imagem de drone, tudo. Eu mando essa capa e falo, ó, gente, desculpa, quem outro integrador que você viu na capa da Revista Nacional? Eu estive lá. Sim. Então, isso tudo vai fazendo o quê? Vai dando mais certeza pro cliente. Credibilidade que o negócio é sério. Ô, Marcos, mas você falou um negócio muito importante, cara. Você criou um embasamento do teu serviço. O problema é o integrador que fala assim, vai ouvir esse podcast e fala assim, mas eu não posso cobrar porque o meu concorrente, se eu cobrar o preço que eu quero, eu não vou vender. É porque ele não tem todo esse contexto. Exatamente. Vamos lá. O princípio de você valorar alguma coisa, preço e valor são diferentes, tá? Preço é quando você discute dar desconto, valor é outra coisa, valor é o que você põe. O valor de qualquer produto ou qualquer serviço, ele vai estar no storytelling. Qual é a história que você está contando para chegar nesse valor? Não é de graça. Eu não cheguei nesse valor porque um dia eu acordei, levantei o dedo e falei, hoje eu vou cobrar 1,50 meu watt-pico instalado. Não é assim. Foi feito conta em cima disso. Eu tive experiência para isso, porque, gente, a diferença entre eu, o Neto e o cara que começou ontem no fotovoltaico é que nós dois já passamos as dificuldades que esse cara vai passar. Já apanhou, né? Muito, mas muita porrada. É muito cliente te ligando quando falta luz. Acabou a luz da Enel, o cara me liga. Marco, tô sem luz. Eu podia falar para ele, não é problema meu, eu posso falar para ele, não, pera aí que eu vou ver. Ó, realmente, seu bairro está sem luz. Mas quando voltar a luz, você sabia que sua placa não está mais gerando aquilo que tá, porque faz 6 meses que você lavou, que tal a gente dá uma lavagem? Você tem 40 placas, ó, para você, R$1.000. Ou seja, o cara que te ligou para reclamar, você gerou uma receita. Exatamente. Mas deixa eu Fantástico. voltar aqui rapidamente só no topo do funil, né? Porque a gente acompanha, sabe que tem um monte de seguidor e faz um excelente trabalho na rede social. Que eu acho que é da onde vem a maior fonte de leads. 100%. 100% não. Hoje, na verdade, a gente tem, eu acho que de indicação 100% não, 20 porque o cliente... e tantos por cento, mas o resto porque é o tudo... cliente que você instalou vai indicar, Ele né? indica. Quais redes sociais você atua hoje? TikTok, Quai, Instagram. Mais precisamente para a venda. TikTok. TikTok é a minha a maior rede fonte de leads. dancinha virou Então, rede de vendas, né? Rede de E venda. vocês vão ver... Mas ó, você viu, Rafa, o pessoal tava falando que o TikTok está sendo mais usado para você procurar o como faz isso, como faz aquilo, do que o próprio Google. do que o próprio YouTube. Que o próprio YouTube. Sabe Que por louco, quê? um vídeo rápido. Em 1 minuto e meio eu te explico como fazer. É rápido, Esse vídeo é, rápido. esse é o segredo O consumidor do não TikTok. quer mais Não quer. 10 minutos. Às vezes eu vou no YouTube ver alguma coisa, 10 minutos eu já pulo. Falo, não E quero. eu vou adiantar uma coisa com um papo que eu já tive com o Rafa. Sim, sim. Estamos no TikTok Shop a partir de quinta-feira. Abre o TikTok Shop do Brasil, nós somos uma das contas que vão ser beta. Então Que nós vamos fantástico. começar a vender pelo Piloto. TikTok. Você vai clicar ali no botão, vai abrir a nossa vitrine, você vai poder comprar direto com a gente. Na hora, não sai nem do TikTok, Nem do né? Não sai nem da minha live, eu vou estar lá fazendo uma dancinha ao vivo. Não vai ser enrolado com a toalha, não, né? Não, pera que você vai ver, essa semana tem uma dancinha especial. Quem vê esse podcast aqui vai na semana do dia 10 de maio que vai ter uma dancinha especial pro Rafa. Passarinho Boa. me contou que tem o apelido dele é Ursão do TikTok. Carinhoso, é Pô, carinhoso. é fogo.
Mas agora eu tô ficando menos fortinho, vai virar ursinho. Mas vou falar. Mas aí, falando em lead, né? A geração dos 20% que indica veio do online, né? Sim, todo 100% dos meus E eu sei no clientes teu são- histórico que você tinha dificuldade de aparecer no online, etc. O que você daria de conselho, sugestão para esse integrador que fala, pô, olha onde ele chegou. Porque eu acho que, cara, se eu estivesse do outro lado, eu ia olhar para o outro e falar, cara, como ele chegou lá? Como eu faço isso? Porque Gente. hoje a internet é vida, né? Conta um pouco aí, conselho. É assim, em primeiro lugar, você tem que ter muito na sua cabeça, muito claro, até na sua empresa, qual que é o seu lead? Com quem que você quer se comunicar? Eu sei com quem eu quero me É o comunicar. perfil do cliente ideal. Perfil do cliente, ideal. né? Meu perfil do cliente é, na maioria, homem, entre 25 e 55 anos, simples, não é uma pessoa rebuscada, é uma pessoa simples. Ele tem um Corolla, carro, preciso saber quanto que esse cara ganha. Ele tem um Corolla e ele é casado na maioria das vezes ou está pensando em casamento. Tá. Por que isso? Porque eu preciso captar... Ele tem um nome também? Quase. Mas ele tem um sobrenome. E o sobrenome dele tem um CPF bom, porque se a gente precisar financiar, tem que passar. Mas deixa eu fazer uma pergunta, bom ponto. Como é que o instalador, o integrador que está assistindo vai saber conectar todas essas informações? Ele vai pegar os últimos 10 clientes dele e vai fazer um perfil. O que tem em legal. comum? Tá bom. Os seus últimos 10 clientes. Por que eu falei do Corolla? Isso daí é uma pergunta. Por que eu falei o Corolla? Porque esse cliente ele tem que ter um carro entre ali 60 e 100 mil reais. É um Corollinho usado. Esse cara, ele está disposto a comprar um ar-condicionado de boa marca. Ele está disposto a parar de pagar a conta de energia, principalmente lembrando que acabou de ter um apagão na Europa, sabendo que nós estamos sob a bandeira amarela. Se você ainda não falou, olha só, desde o dia 1º de maio saiu a bandeira amarela. Eu já falei em 2 canais de televisão. Já falei. Tem 2 canais de televisão que estão trazendo lead para mim. Por quê? Porque quando nós soubermos vai ter bandeira amarela, a Juliana já preparou uma pauta, mandou para todo mundo. Você que é pequenininho, tá aí, vamos falar uma cidadezinha aí, em Santa Rita do Passa Quatro. Pô, lá o carnaval é bom, hein? Danadinho. Eu não conheço Santa Rita, eu conheço uma cidadezinha do lado. O Neto, pela risada, já foi. Conhece Não, também. não foi. Eu conheço Pirassununga, Santa Rita, no ali do ladinho. Você tá em Santa Rita do perto de Passa Ribeirão Quatro. Preto ali. Você tem o telefone da rádio? Você já falou com o pessoal da rádio? Tem algumas matérias que eu escrevo de vez em quando. Você não quer? Agora eu vou ensinar como é que a gente escreve a primeira matéria. Chat GPT 4.0. Fazer uma matéria sobre tal coisa, dizendo assim, sobre energia fotovoltaica. Você vai ter uma matériazinha ali, um artigozinho ali de 200 linhas. Porra, 200 linhas não, muito, 20 linhas. Sim. Manda pro cara lá da sua cidade. Manda pro cara da TVT. Eles precisam de pauta, né? Todo mundo todo mundo quer ter uma pauta. porque falta assunto. Não, e Exatamente. pergunta, quanto custa pra você mandar uma pauta para essa rede de... É zero, gente. Nada. Pelo O cara tem contrário. que ter o tempo dele, a informação dele e querer fazer, E eu vou querer falar buscar. o segredinho. Né? Produtor de rádio e televisão é tudo fofoqueiro. No bom sentido da palavra, por que fofoqueiro? Porque eles têm grupos, eles falam assim, pô, tem alguém que fala sobre energia? De vez em quando o cara me liga e fala assim, ô Marco, você fala também sobre petróleo e gás? Não. Mas eu conheço um cara que fala, vou te mandar o contato. Eles querem pauta, né? E se você ajuda, eles sempre vão te ajudar. Sim. Então, eu já falei na Band e na Jovem Pan. E na Globo, né? Não. Do dia 1º pra de cá, cá. quando entrou a amarela. Caramba. Então, entrou bandeira amarela, os caras já procuram pauta. 5 dias, nós estamos no 5º dia do E eu mês, já falei. falou em 2. Então é assim, gente, a gente tem que gerar essa demanda. E na hora que a gente gera a demanda, vem. Então, desse jeito, topo de funil, lá bocona, você vai puxar o pessoal como? Primeiro lugar, informação. Para você estar nas redes sociais, você tem que ter o quê? Olha só, você estar na rede social todo dia é mais importante do que você ter um conteúdo muito profundo. Esteja todo dia, faça vídeo todos os dias, apareça. Você vai ter que ter uma métrica, eu sei a minha. Minha métrica é, eu viralizo um vídeo a cada 300. Essa é a minha métrica. Foi uma métrica de toda a história da nossa rede social. Um vídeo a cada 300. Eu posso fazer um vídeo por dia e viralizar uma vez por ano. Certo. Ou eu posso fazer 300 vídeos por dia e viralizar todos os dias. Eu ainda não consigo fazer 300 vídeos por dia, mas eu faço 20. Então eu viralizo a cada 15 dias. Viralizando um vídeo a cada 15 dias, eu consigo ter o meu topo do funil sempre alimentado. Hoje eu fui responder de manhã, porque todo dia, das 6 às 9 da manhã, eu faço vídeo. Hoje eu fui responder meus seguidores de manhã, eu consegui com perguntas que eu queria responder, que eu precisava responder, para gerar
mais leads, para gerar mais boca do funil, respondi 19 perguntas, sem inventar, só respondendo pergunta, eu consegui 19 vídeos. Então é isso que a gente tem que fazer. Porque às vezes a própria pergunta de quem assiste você já gera um vídeo. Exatamente. Pô, o cara tá perguntando isso, vamos fazer um vídeo. Rafa, e tem um segredo também. Às vezes não gera tantas perguntas, a gente gera as próprias essa daí era a minha segunda pergunta. mesmo. Sim, lógico. E aquela pergunta que você quer responder? Por exemplo, me explica sobre a bandeira amarela. Se você pegar, eu fiz essa pergunta para mim no Instagram, só que logo em seguida um seguidor fez. Então eu vou fazer um vídeo longo de 1 minuto. Gente, longo de 1 minuto e meio. Mais técnico, né? Explicando o que é. Mas a bandeira amarela aumenta quanto? R$1,90. R$1,90. Vou arredondar para R$2 a cada 100 kW. Marco, então quer dizer que se minha conta é R$300, eu vou pagar R$306 no mês? Nossa, não aumentou nada. Beleza, você sabe que a bandeira amarela é só a primeira das bandeiras, porque nós começamos a época de estiagem agora. Nós não estamos no final da estiagem, nós estamos no começo. O começo já está amarelo. Em julho, espera a vermelha. Aí nós estamos falando R$6 a R$8 por 100 kW. E deixa eu falar um outro ponto que você comentou do perfil do cliente. Obviamente, cada um vai escolher o perfil de cliente que quer trabalhar. Sim. A gente não consegue trabalhar com todos ao mesmo tempo, né? Você comentou do que tem que ser um Corolla, casado, etc. Mas no solar existe todos os perfis de cliente. Desde que tem uma conta, a pessoa pode comprar, certo? E aí o que você tem que se preocupar? Mas você está focando nesse, né? Tá. Por quê? Porque claro, no começo, quando eu tinha muito aberto essa boca de funil, vinha o pessoal que morava em apartamento, e eu tenho que morar em casa. Vinha o pessoal que morava em apartamento, vinha o pessoal que morava... Tem que pôr o balcone. Por o quê? Aquele da Europa, não. Sim. Aí tem que muito ser... muito avançada pro Brasil. Tem que ser, vamos botar na nossa fachada, né? Mas aí vinha muito aberto. Tá. Muito aberto. Pessoal... E uma conta de energia acima de R$300. Eu gosto de trabalhar... Pela energia, você já sabe o ticket do cliente. Já. Eu gosto de trabalhar acima de R$500 de conta de energia, mas acima de 300 já dá para trabalhar. Tá. Com isso, a gente já consegue. Tem algum raio de atuação? Eu atuo diretamente. Não precisa falar onde você mora, assim, mas... Não. Eu atuo diretamente num raio de 500 metros. De 500 quilômetros. 500 quilômetros. Então, eu vou até a divisa ali, São Paulo, Minas, São Paulo, Rio. Tá? São Paulo, Paraná. Essa daí é o que eu atuo diretamente. Contas acima de R$2.000 eu vou pro Brasil inteiro. Como que eu faço? Aí vem mais um. Se quer atuar no Brasil inteiro é fácil, não tem segredo. Você tem que ir lá. Aí não tem conversa, gente. E é outra coisa. Prospectou, deu tudo certo, já considere visita no cliente. Você tem que considerar uma visita. Tem que fazer visita técnica, pelo amor de Deus. Você cobra a visita, não? Eu já cobro no custo. Ele cobra no custo. E eu só saio para fazer visita técnica com contrato assinado. E no meu contrato dá a possibilidade de aumentar por causa da visita técnica. Tá. Mas eu não saio para fazer. Mas, por exemplo, orçamento. fechei o contrato, fiz a visita, ele cancelou, você cobra a visita? Não, eu só vou depois de assinado, depois do sinal. Entendi. Não, sem sinal de 10%, porque como é que eu faço? Outra coisa, pagamento. Bom saber, né? Pagamento. Não recebo nada antecipado, não é assim. Eu tenho, só pra você ver, até hoje eu tenho um projeto que eu recebi antecipado. O cliente teve um atraso no telhado dele. Ele já está com o material lá parado na casa dele, porque eu não me responsabilizo por isso. Já foi entregue lá. E eu tô pé da vida que eu quero instalar logo. Porque eu não gosto de receber nada adiantado. Então eu recebo 10% por conta de projeto e visita técnica da mão de obra, tá? 10% da mão de obra. Depois eu vou receber 40% até o dia do início da instalação. E os outros 50% 15 dias depois que eu concluir a instalação. Boa. É isso. Meu fluxo de pagamento é esse. Isso não recebo antecipado. Essa forma passa muita credibilidade, né, pro cliente. E ele tem certeza que eu não vou dar pelé nele, né? Sim. E para mim também eu consigo trabalhar meu fluxo. Isso daí foi bom, por exemplo, quando nós tivemos a entrada da 14.300, que um monte de gente quebrou porque ficou 6 meses sem receber. Eu recebi até junho. Até junho eu estava recebendo. Então o meu fluxo nunca parou. E eu falava pro pessoal, vi um pessoal fazendo umas loucuras, eu falava, gente, essas vendas não vão ter todo mês. Acabou aqui, ó, em janeiro de 23 acaba. E eu continuei recebendo. Até junho eu estava recebendo. Então, eu não parei de receber. E isso daí é muito legal. Então, a gente tem que pensar. Então, meu recebimento também. Mas, gente, eu volto a falar. Isso daí é porque eu estou nessa há muito tempo. É isso que eu ia falar. Claro, isso aí não se aplica a todo integrador. Não. Você consegue, por exemplo, entre aspas, bancar o custo dessa instalação. O cliente pagar fluxo, depois. Né? Tem muito integrador que não tem grana nem para... Aí, para fazer isso, tem que fazer o quê, gente? Vamos lá. Voltar lá no nosso começo. Gerar lucro. Cobrar. Gerar lucro. Cobrar.
A gente estava falando sobre precificação, né? Precificação. Mas você parou em falar de vender Brasil inteiro. Então, aí vender Brasil inteiro. Eu vou vender, por exemplo, eu tenho... Bom, você já chega nesse nível. Tem muito integrador que às vezes quer pensar nisso, mas o cara não atende 0,5% do bairro. Então, vamos lá. Eu acho que é super para você também. atender o Brasil inteiro em primeiro lugar, você tem que ter mão de obra no Brasil inteiro. Como é que você consegue mão de obra no Brasil inteiro? Você tem que ter grupo de network. Não tem como. Parceria. Então, você tem há dias dando treinamento, há dias fazendo evento intersolar. Pô, vai lá participar. Você não vive numa concha. Você tem que participar, você tem que estar no evento. Eu estava num evento na dias sábado passado, que teve um evento de empreendedor. Foi bom, hein? Bom pra caramba. Nós tiramos lição lá que, eu tô nessa daí há muito tempo, vendendo por WhatsApp, e a Tati lá, ela deu vários insights que a gente não aplicava no nosso negócio. Então tem que estar, Marco, mas você já vende pra caramba, e daí? Eu vendo pra caramba porque eu tô sempre, me preparando. Então você vai lá, vai estar no network. Conversa com o pessoal, troca cartão. Pô, você atende onde? Atendo Boracéia. Ah, legal, atende Litoral, show de bola. Se eu precisar instalar lá, pô, eu instalo, beleza. Ah, você atende o quê? Manaus. Pô, preciso de alguém em Manaus. Nessas aí eu tenho instalação, por exemplo, em São Luís do Maranhão. Eu tenho uma usina lá de 70 kW. Como é que eu fiz ela? Fui lá, mesma coisa, prospectei, o cara veio, aqui é um sindicato, parará, pra fazer projeto, fiz o projeto, os caras, quero. Na época que tava caro o fotovoltaico, deu 650 mil reais. Beleza, então, faço o quê? Entrei aqui no avião, eu e meu engenheiro responsável, fomos para lá. Fazer visita técnica, depois que eu recebi 60 mil. Sem receber, e o seguinte, a título de projeto, será entregue um projeto, dando viabilidade ou não, ele vai me pagar, porque eu fiz um projeto. Sim. Ele pediu um projeto, ele não pediu o que eu acho, porque o achismo é assim. O que você acha? Acho que dá. Acho que dá. Gente, conselho é grátis. Consultoria é paga. Então vamos lá. Você quer conselho? Quer um conselho? Faz uma consultoria. É assim que funciona a vida. Então você quer um conselho? Faz um projeto. Chegamos lá com um projeto na mão, vimos estrutura, já estávamos lá, fizemos o laudo de estrutura, porque nós fomos lá para isso, laudo estrutural. Vai dar o cabeamento, eu vou ter que trocar, vimos tudo que tem, voltamos para São Paulo. Aí sim, nós afinamos o projeto na mão, voltamos para lá. Esse meu engenheiro ficou lá um mês. Não mandei a equipe inteira daqui, que essa é muito caro. Mandei a equipe inteira daqui, lá, puta trabalho, claro. O que eu fiz? Arrumei um parceiro lá que instalava. E o seu engenheiro supervisionando. Sob supervisão. E aí é o seguinte, supervisão é cruel. E quando eu falo, qual é o seu diferencial, Marco? Eu tenho um engenheiro em cima do telhado. Meu engenheiro está em cima do telhado. Se ele precisar fazer um cálculo lá, eu não sei, não vamos botar aqui o cabo, nós vamos botar um inversor a 100 metros daqui. Vou precisar mudar a bitola do cabo, meu engenheiro está lá em cima para mudar. Eu não vou ter um disjuntor desarmando. Técnico demais. Para quem não é do ramo é o seguinte, muito longo, eu preciso aumentar a bitola do cabo, senão eu perco energia. Que era a intenção. E aí o que vai acontecer, eu vou ter o meu disjuntor vai ficar caindo. Então isso tudo a gente tem que considerar. E tem um gasto maior também, né? Muito maior. Então você tem que considerar tudo isso na hora que você faz. Então você tem que pensar nisso. E aí quando você tem essa flexibilidade por você ter margem para trabalhar, e aí vem a margem de novo, nós vamos falar de novo sobre precificação. Você tem margem para trabalhar, você consegue. E aí você não erra o projeto. Aí o seu cliente não reclama que não está gerando. Pelo contrário, quando o cliente me liga e fala assim, Marco, não está gerando, eu vi, porque você recebeu um relatório, porque eu mando um relatório para os meus clientes mensal. Durante um ano, todo meu cliente ele recebe um relatório mensal. Rafa, tá vendo como a conta fecha? Como a precificação da venda dele faz sentido por conta de toda essa entrega. Agora tem integrador que não faz nem o básico do básico do básico e quer cobrar cara e não... O cara cobrar tem que buscar, o que você falou, treinamento, cursos, grupos, conversas. Assiste o Domingão do Netão. Voltamos agora, então, voltamos. O Netão tá voltando aí, e no Domingão do Netão ele dá um monte de dica de como trabalhar direito. E o problema é que o pessoal não faz isso, que dá o BO, né? Não sabe por que é assim? O ticket médio é muito alto. Quando o seu ticket médio é alto, cresce os olhos. Então vamos lá, você vai fazer... Vou instalar, vou botar as duas referências que eu tenho. Um ar-condicionado. Qual que é o meu ticket médio de uma instalação de um ar-condicionado? R$ 1.500. Meu ar-condicionado instalado é caro, R$ 1.500. Cobro caro, porque tem o mesmo cara que faz igual que eu faço. É justo. Eu acho. No seu caso é justo. O cara faz igualzinho a instalação como a minha, ele vende por 500. Eu vendo por 1.500. Tá? Se eu for instalar um sisteminha de um dia de placa solar, e às vezes nessa instalação eu vou ficar meio período nela. Então eu vou fazer 2, 3 mil reais. Se eu for fazer a instalação de um sistema fotovoltaico com 6 placas, que vai dar um dia, até 10 placas um dia ali, eu vou cobrar de mão de obra 4,5. Então eu estou cobrando mais.
Meu ticket médio é mais alto. Então você vai falar, pô, o ticket médio é alto. Mas bota ali na ponta do lápis quanto sobrou. Porque tem gente que não percebe, mas no final dessa conta dando negativo. Tem que pôr insumo, tem que pôr muita coisa no ar, né? Meu, o cara não... Às vezes quando eu faço precificação junto com... Nas mentorias, nos treinamentos, eu vou fazer precificação com o cara não bota desgaste de ferramenta. Sim. Pô, quanto você considera de desgaste da sua DeWalt? Às vezes não põe deslocamento do veículo. Meu, gasolina. Não põe. Marmita do time, almoço do time. Se você não considerar que seu carro é alugado, você tá ferrado. Quanto que custa o aluguel de um carro como o seu? R$2.000? Tem que ser 2.000 por mês, faz parte da sua precificação. É isso aí. Mas eu comprei meu carro, pô, então lucra em cima dele. É isso aí. Cobra o carro. Mas tem que estar, porque ele seria alugado. Sim, eu escuto muito falar assim, eu sou engenheiro, eu que faço projeto. Meu amigo, tem o custo da sua hora. Você sabe quanto que é o projeto? Ele vai parar para fazer outra coisa. E quanto que você cobra de projeto, né? A minha planilha é aberta lá. Projeto é assim, até 10 kW pico. Eu separei em 3 escalas, então eu tenho até 5 kW pico R$1.000, até 7,5 por causa do Fastback é o carro. Fast Track, por causa dos Fast Track 1.500, até 10, R$2.000. É isso que eu cobro. Quanto que eu pago? O problema é meu, é minha equipe. Quer que eu te fale quanto que eu pago para um engenheiro? 16 mil. CLT. Sim. Não dá para cobrar um projeto só. Você tem que gerenciar o seu custo nos seus projetos. Então é isso, gente. Aí na hora que você faz tudo isso daí, que você começa a cobrar. Então você vai botar lá, eu cobro 1,5, R$1,50 por watt pico instalado. Mais serviço. Mais o projeto. Mais o seguro. Mais o seguro de material. Tudo isso vai à parte. Mais deslocamento. Por que deslocamento? Porque às vezes vai ter que ir lá 2 dias. Sim. E dependendo do projeto, eu ainda coloco 10% de margem. Por quê? Eu fui no telhado durante o dia, eu rodei com o drone, tá bonito o telhado. Eu entrei no fogo porque eu olho por baixo, eu aprendi as duras penas olhar por baixo. Eu olhei por baixo, tá claro aquele telhado, você fala, bagunça. Vai dar pau. O telhado não tem que ser claro, ele tem que ser escuro. Se tá claro, tá passando luz, tá passando um monte de coisa que vai sobrar no nosso. Vai sobrar no nosso. E como resolve isso? Trocando o telha. Mas aí você já exige pro consumidor trocar? Não, eu faço... Quando eu tô em cima do telhado, fazendo... com o drone eu já aviso, quando a gente vai fazer a instalação, eu vou tirando foto, e mandando pro cliente, mandando pro cliente. Você vai gerando evidências. Vou gerando evidência. Se eu considero aqueles 10%, cobre, eu troco. E viro pro cliente e falo assim, eu troquei aquelas que estavam ruins, eu botei tudo aqui na beira, porque aqui não tem problema vazar. O cliente ficou felizão comigo. Mas olha o que envolve o treinamento do cara que está lá em campo instalando. Sim. Bater foto, comprometimento com o processo da instalação. Sim. Porque se não tem esse treinamento, o cara sobe, troca e depois, meu amigo, vai sobrar para a empresa. Só que eu vou te não falar tem pra quem Só vai descobrir quando chove. Só que eu vou te falar uma coisa, eu tenho tudo isso daí, minha instalação é feia. E aí agora eu vou puxar a sardinha pro lado da Dia sem querer, querendo. Eu posso fazer tudo isso daí e fechar com chave de ouro falando assim, você sabia que eu posso botar uma placa solar preta no seu telhado, que vai dar um diferencial? Muda, hein? O cara vai falar, como assim? Não, aquela azul lá que parece que um quadrado é azul claro, outro é azul escuro. Lembra aquelas primeiras Canadian que era, pô... Policristalina, né? Posso botar uma preta, que a Roma tem? All Black, né? All Black, da Roma. Que vai dar outra instalação. Olha aqui essa foto. Muda o perfil. Muda o perfil. E a diferença de preço é tão pouca, né? Não tem diferença de preço. Não tem. Porque você subiu o valor. Então a gente gera valor. A ideia é essa. E quantos caras oferecem uma All Black? E quantos caras sabem que ela existe? Porque o cara, ele não participou de uma live de lançamento de nada que o consultor dele chama. Sim. Eu falei isso porque minha consultora, que eu amo, inclusive, ela me chama para todos. E eu falo para ela, se tiver alguma coisa, me chama. Porque, eu preciso me atualizar, não dá pra... Pô, você fala, Marco, mas você faz um monte de coisa, você dá aula... E não dá tempo de atualizar de tudo. Ô Neto, ele descreveu aqui a conta do serviço. Sim. Aquele 1.3 ainda funciona ou não? Aquele 30% do kit? Cara, isso é bizarro. Isso me deixa possesso. Eu entrei no mercado sabendo que custava 1.3 do kit. Nós estamos falando de markup. Quando a gente conversa com integradores aí, o cara fala assim, eu precifico colocando 30% em cima do kit, 40% em cima do kit. Da onde que ele tirou isso, né? A gente tá falando isso aí, o cara fala quando o kit custava metade, o dobro. Não, mas acho que era mais que o dobro. Mais né? do que o dobro. Hoje o kit caiu muito o preço, o mercado de fotovoltaico tá um mercado muito mais acessível do que há 3 anos atrás.
e o pessoal usa o mesmo markup. E é o que a gente estava falando, ele não validou o markup. Não é errado você usar markup. Markup é um termo que se usa em precificação mesmo, que é de praxe de mercado, até em outros segmentos. O problema é você não saber se aquela porcentagem ela é suficiente para você. Está de acordo com o teu custo, o seu custo, né? O cara não sabe o que é custo fixo, ele não sabe o que é margem de contribuição. Você falou um exemplo aí, o cara tem um carro. Tem que considerar que o carro é alugado. Então tem água, luz, telefone, internet, tem parcela do carro, tem o seu salário. Que a pessoa acha que ela é dona, que ela tira o dinheiro da empresa, ela tem um salário. Os funcionários, o salário... vamos supor que o custo fixo fique em 30 mil reais, 40 mil reais, o custo fixo daquela empresa. Você faz uma venda no mês, os 40 mil tem que estar dentro dessa venda. Você tá na roça. Se você faz 2 vendas, 20 mil... para cada venda. Se faz 10 vendas, é 4 mil por venda. Isso é margem de contribuição. Isso aí, mais a margem líquida, mais os impostos, gera o teu markup, que aí você fala, na minha empresa faz sentido para eu ganhar, gerar caixa, tudo, meu markup tem que ser de 80%, 120%, e por aí vai, na conta separada aí que o Souto falou, que eu acho que é mais seguro. Eu sempre trabalhei com planilha e a minha planilha é totalmente aberta. Em cada célula você coloca lá o quanto que mais precisa seguro. ter, né? É muito mais seguro. Sabe por quê? Porque assim, no final das contas, ela fecha. E o cliente vai pedir desconto. Ou você deixa ali o desconto para dar, ou senão você vira pro cara e fala assim, sinto muito. Quer desconto? 5% à vista. Que não vai ser você que vai dar, você vai tirar da distribuidora quando você comprar o material. Por quê? Sobrou para nós, né, Tom? Qual que é o desconto no Pix? Tá certo, é isso aí. No Pix, gente, você dá uma não tem solução. segredo. Porque não adianta, você vai tirar da sua mão de obra, você tem que pensar, ó, se você tirar 10%, vai ficar o quê? Vai ficar sem string box, vai ficar... Porque você começa a tirar. Sim. Você tira segurança e qualidade. Vai ficar sem um ajudante a mais. Então, na hora Aí de subir a placa... pega o cabo 0,4 milímetros. Eu ia chegar no cabo 4 milímetros, milímetros e rezar pra ele pra ele dar conta. Uhum. Cara, eu vejo distribuidoras saindo com o kit com cabo 0,4. Falo, qual que é a lógica A disso? última vez que eu contei com uma distribuidora que ela falou 4 milímetros, eu falei, mas com base no que você está fazendo isso? Você está fazendo a conta de tensão da minha carga e dos painéis? Me explica essa conta. Sim, pra eu sim. entender. Gente, é 6. Não tem mais que conversar sobre isso. Lá na Dias é proibido abaixo de 6. E você sabe uma coisa que ninguém fala, e às vezes, em São Paulo não, mas quando a gente sai da grande São Paulo, a gente tem que pensar no aterramento. Quantas vezes você tem que fincar haste de aterramento e o cara não está pensando nisso? Tem inversor que não liga, né? Não liga, não adianta. Você tem que fincar haste de aterramento e às vezes você tem que botar sal grosso naquela desgrama para dar... E o cara não tem nenhum terrômetro. Não é macumba, não, gente, é para dar aterramento, para o terrômetro bater lá. Porque a gente precisa deixar mais... tratamento do solo. O solo mais alcalino, né? Alcalino básico, não sei. Diminuir a resistividade do solo ali. E o cara não tem nem terrômetro. E, gente, instalador, deixa eu explicar uma coisa. Vai lá no Mercado Livre, terrômetro, acho que não custa R$100. Compra um daquele para ver. Porque precisa, não parte o inversor. E aí começa por aí e vai embora. Se a gente for falar disso daí, de boas práticas, a gente vai embora. Pra você ver quanta coisa envolvida para dar todo esse embasamento para a gente poder cobrar o que a gente quer numa venda. Aí você cobra, porque o segredo é assim. Vou falar até uma coisa que eu comentei com eles quando a gente estava chegando. Empresa de engenharia não quebra por falta de cliente, quebra instalando. Quebra instalando. Não é por sem instalar, você não tem, se a mão de obra é terceirizada, você não tem gasto. Ainda mais solar, né? Que está nascendo no Brasil. Tem empresa, Marcos, você falou de consultoria, né? Mentoria, as coisas. Tem empresa que eu peguei de mentoria que quanto mais o cara vendia, mais pro buraco ele ia. Tava porque a margem está negativa, vai piorando. Eu e o Neto fazemos parte de alguns grupos, até alguns fechados, do Treta, né? Sim. Abraço pessoal do Treta, danadinhos. A gente, o Treta é bravo demais. Ali é só Eles deram o kit lá do Ingov. O Terçolar foi bravo demais. Você é louco? Esse Treta é embaçado. Eu parei de beber. Parei de beber desde outubro de 23. Agora eu sou um cara que eu não bebo mais. Por isso que eu tô emagrecendo. Mas vamos lá. A gente faz parte de uns grupos que durante muito tempo falavam pros caras, gente, para de baixar preço. Porque começava a chegar do pessoal do grupo na minha mão, os orçamentos. Eu devo ver pra você, tá louco? Como você chegou nesse preço? Porque, a gente compra tudo no mesmo lugar. Não tem segredo. Preço de material mesmo. É mão de obra, mas é prostituir demais. E é o que você falou, você vai vendendo, vai aumentando o buraco. Aumentando o buraco. Que aí o que acontece, tá? Porque assim, você vendeu, estourou no mês. Imagina, você fez um projeto de 150 kW-pico. Você olha lá, caiu na sua conta. 150 kW-pico caiu lá na sua conta de mão de obra, 300. Você fala, porra, estourei. 300 pau?
Aí vai lá, comprar o cabo para aterramento. Porque isso daí a distribuidora não te entrega, você vai ter que comprar o cabo cru. Sim. Aí vai comprar o cabo para aterramento, as hastes. QGBT, montar o QGBT, disjuntor. É o bolso. Vai embora, os 300 mil vai saindo. Vai sobrar 50. Aí você fala, caramba, 50 pau, tá bom, né? Tá ganhando 10 até agora. Ô, mulher, vamos comer no Rubaiá Figueira, porque hoje tem. Né? Rubaiá Figueira no final tem que ter, senão você não vai no Rubaiá Figueira, né? Tem que comemorar, né? Tem que comemorar. Pô, você vai pro Rubaiá Figueira, 2 pau no jantar, chega em casa e vira pro seu filho, ó, você quer aquele patinete elétrico, eu vou dar 2. Um pra você, um pra mim, porque o cara tá do seu lado. Pô, você gastou 30 sem instalar. Você começou a instalar lá, você fez um cálculo errado, você precisa botar mais 10 placas. Porque você cagou no cálculo. Sim. E, meu, você fez tudo isso e não contratou o PVCIS. Não fez, fez o cálculo do sistema, porque tem que ser feito, gente. Projeto grande tem que ser feito. Tem que validar. Tem que validar. Aí você não fez isso. Aí, na hora que você negociou com a distribuidora, você fez uma cagada lá, você falou, não, mas é muito cabo. Tira um rolo de cada um. Você vai ter que botar mais um rolo de cada um. Você vai vendo 50, gente, ia sobrar 20, mas você já gastou 30. É isso aí. É bravo, mas isso acontece no nosso. Então, assim, não, acontece, com certeza. Então esquece, gente. Seja frio, tem que ser, né? Nessa hora você tem que ser pragmático. Não tem como não ser. Tem que ser pragmático. Falta processo, né? Acho que processo Nossa, falta de organização volta da empresa, a falar, né? Porque a Juliana entrou na empresa. A Juliana, hoje eu tenho processo na empresa exatamente para isso. Eu não posso. Tanto que eu estava vindo para cá, 2 cotações para fazer, eu só vou fazer quando eu estiver na frente do computador com a minha xicrinha de café, calmo, pensando só nisso. Se quiser usar a laranja, pode usar. Mas eu já vou usar. Já vou usar hoje. Manda uma foto depois. Eu vou mostrar assim, fazendo o processo, ó. O projeto, ó. Por quê? Porque a gente precisa disso. Precisa ser pragmático, precisa pensar bem. Porque ali é a nossa... Não é o CNPJ. É a nossa cara que tá naquele negócio lá. E a cara de um mercado. Não, e pra falar mal faz fila, né? Pra elogiar é pouco. Então tem que sempre estar na linha. Isso. E acontece, erro vai acontecer, gente. É normal. Você sabe como é que você administra o Reclame Aqui? Eu tiro o saldo, pessoal. Sabe como eu administro viramos o RA1000 essa semana, hein? Aí sim, primeira vez. Nós temos hoje, nós somos certificados Reclame Aqui. Eu tive que ser certificado Reclame Aqui porque a gente não tinha reclamação. Por quê? Como é que eu administro o Reclame Aqui? Eu não deixo o cliente ligar. E não é que eu seguro o braço dele. Qualquer problema que eu tenho, porque dá vontade de segurar. Qualquer problema que eu tenho, eu ligo para ele. Eu me viro. Já antecipa o fato, né? Antecipa o fato. Eu me viro. Aconteceu isso, eu vou resolver. Quando é ar-condicionado, eu vou entregar pro cara de vez em quando o ar-condicionado. Quando é placa solar, não é que eu troco. Eu viro pro cara e falo assim, não gerou esse mês, me manda a sua fatura. Você não precisa me ligar cobrando. Sim. Eu pago ela antes. Porque tá no nosso contrato, meu. Se você quiser me processar, tá no contrato. É no meu que entra. Né? Falando em ar-condicionado, tira uma dúvida. Como é que tá... quando você vende um solar, já vende um ar? Quando vende um ar, vende solar? Quando eu vendo um ar, eu já esquento solar. E funciona bem? Pô, demais. Primeiro lugar, eu vendo ar-condicionado bom. Porque é fácil a conta. Lembra que eu falei? Custa R$5.000 a cada 100 kW. Se eu vender um ar-condicionado barato de R$1.900, R$2.000, o cara no solar dele, ele vai gastar R$5.000 a mais para cobrir cada equipamento de ar-condicionado. Se eu vendo um monte, já tem uma economia aí de R$5.000. Quando eu chego num cliente que ele tem lá 3 ar-condicionado que gastam muita energia, eu já falo para ele, vamos fazer o seguinte. Troca tudo. Me dá os seus orçamentos. Ele vem lá com o orçamento. Isso daí, gente, ó, é a jogada de mestre e eu já fechei projetos por causa disso. Me dá aqui os concorrentes. Vamos abrir? Tirei o meu orçamento da mesa. Ele não vale mais. Não quero mais. Agora eu vou analisar o seu orçamento. Me manda os seus orçamentos, eu vou criticar. O cara tem vezes você chega lá, tem 20 orçamentos. Eu e o Neto já participamos de uma disputa que tinha 20, que o Neto me mandou fazer análise pro cara botar o celular. Eu fiz análise pro Neto botar o celular. Olha que louco. Nem o solar eu participei. Mas eu sabia que tinha 20 orçamentos na mesa. Eu falo pro cara assim, então vamos fazer o seguinte. Nossa, isso aí tá com tempo, hein? Não, eu viro. Tem cara que é foda, o cara sabe mais do que você no final. Eu viro pro cara e falo assim, deixa eu pegar aqui. Aí tem lá 300 kW pico, 3 kW pico, 5 kW pico, 10 kW pico, cada um de uma coisa. Eu falo, então vamos lá, 3 kW pico não serve para você. Você tem 500 kW de consumo. Isso daqui é chute. Então vamos lá, 3 e 5, 5 e 10. O de 10 bate com você. 10 kW pico. Então 10 kW pico a R$5.000, R$50.000 você vai pagar nisso daqui. Se eu trocar 3 ar-condicionados seu, que você tem 3 ar-condicionados, eu não vou falar a marca, mas é um ar-condicionado on-off. Se eu trocar 3 ar-condicionados seu, eu te dou um desconto de R$20.000. O cara fala assim, pô, como assim? Fala, deu desconto de R$20.000. Porque são ar-condicionados on-off. E
Consome muito. Consome muito. Você vai me pagar 10 mil reais de ar-condicionado, você tem uma garantia de 10 anos, ou seja, eu estou baixando 10 mil reais do orçamento do meu concorrente. Pô, Marco, como isso? Não, entregou um produto melhor, mais silencioso. Troquei um ar-condicionado que gastava 100 kW por mês por 3 que gastam 100. Se ele quiser, ainda vende o ar-condicionado no Vende desapego. o ar-condicionado. Não, o dele facilmente ele vende o desapego e eu ainda ganhei a instalação do ar-condicionado junto. Mais essa, né? Então, a gente tem que migrar. E não é só isso, isso daí funciona com geladeira também. Isso daí funciona com televisão. Isso daí funciona com tudo. Acontece que o cara não faz isso, ele não faz. E isso daí, quando eu não entro trocando, eu não faço, mas eu tenho um parceiro que faz, eu boto aquecedor de piscina. Eu troco o aquecedor por... Hoje existe trocador de calor de piscina Já tem inverter, né? Inverter. Isso aí. Eu troco. E eu ganho comissão em cima do meu parceiro disso. Então tem um monte de coisa que dá pra gente agregar. Só que o cara, ele não sabe o que aconteceu? Ele não participou de algum treinamento que alguém falou. Você já pensou em fazer um cálculo de eficiência energética da casa do cliente? Um levantamento desse? E se bobear, você cobra ainda quem então pra fazer esse levantamento? E quando você faz o orçamento lá, que tem o consumo X dele lá, no mês, você pergunta se ele vai querer aumentar ou não? Sempre. Porque eu acho que isso é importante, e isso né? daí não tem como. Eu já não só pergunto... A maioria quer aumentar? Eu já não só pergunto, como quando eu faço a cotação, eu já considero. Um considero de 100 a 200 kW. O cara vai deixar o ar ligado, Depois que ele instala um fotovoltaico, ele acha que ele tem energia infinita. o consumo dele muda, ele deixa a luz acesa. Mas até na minha casa aumentou, né? Na minha casa aumentou 50 kW quando eu instalei. Tanto que o meu sistema ele é superdimensionado, que eu mando energia para minha sogra. Mas quando eu instalei, aumentou o meu consumo. Então a gente tem que fazer esse cálculo, tem que considerar. E outra, eu considero... Dica de ouro, gente, dica de ouro do solar, é pro corte. Dica de ouro do solar é a seguinte: sempre que você fizer um projeto, considera de 25% a 30% de desgaste de equipamento. Marco, mas o solar não desgasta 30%? Eu sei que não. Mas o sol também não aparece todos os dias como você está imaginando que ele parece. Então vamos parar de ser mirim. Hoje eu considero de 27% a 30% Mesmo porque você vem de geração. perda. É o coeficiente de perda. Ele tem que considerar. E eu tô vendo gente na seca, gente. Eu faço conta. Quando você faz a conta inversa, o cara não considerou 1% de perda. Sim. Eu considero de 27% a 30%. Tem que ter, não tem jeito. Tem que ter. Acho que para finalizar, a gente falou do início e estamos quase chegando no fim do processo de vendas, que o fim é o pós-vendas. O que você tem de dica? O que você faz de pós-vendas para os seus inúmeros clientes? Pós-venda ativo, tem que ter CRM, tem que ser ativo. A cada 6 meses você tem que visitar. Primeiro, você instalou. Mês seguinte, quando que chega a conta do seu cliente? Você tem uma conta lá, tá lá falando dia 10. Você vai combinar com ele, dia 10, ou eu te ligo ou você me liga pro seu cliente. Você vai ligar. Porque quando ele pegar a conta, ele não vai entender nada. Se for a conta parcial, então ele queria que viesse zerado e não veio. Explica para ele ali, na próxima conta, explica para ele de novo. Entendeu, beleza. 6 meses depois, oi cliente, amigo, tudo bem? Sabia que está na hora de você lavar suas placas? Para melhor, lembra que nós falamos da manutenção, que nós consideramos no cálculo do payback, a manutenção, então a manutenção é lavagem de placa. Vamos lavar suas placas e aí você consegue ter uma recorrência de alguém que não tem. E melhor ainda, quando você faz essa primeira lavagem, você vira para ele e faz uma pesquisa de satisfação. Você gostou? Tá te atendendo bem? Pô, tá bom, não tá vindo conta a sua conta de energia tá vindo baixinha? Tem ótimo. Tem alguém para indicar? Você conhece 5 pessoas que também precisam disso? Pelo menos 3. Uma. Então tá, vamos fazer o seguinte, me dá o contato dele, mas faz um favor, para não ficar chato, liga para ele antes e eu tô ligando logo na sequência. Por quê? Daí eu aprendi no G4, com o Flávio Augusto. Pede para ele ligar, porque se o seu cliente liga, avisando que você liga, aquilo ali acabou de virar uma super indicação, não é? O Neto me deu o telefone, o Neto ligou para você para avisar que eu vou ligar. Sim. E essa super indicação é muito forte. E aí você faz o mesmo discurso para essa pessoa e vai funcionar do mesmo jeito. E assim, eu faço uma entrega de obra diferente. Toda vez que eu entrego obra, por quê? O meu pós-venda começa na entrega de obra. Toda vez que eu entrego obra, até hoje, eu levo uma cafeteira para o meu cliente, uma chaleira elétrica. Levo uma chaleira elétrica para o meu cliente. Se possível, eu faço o chá com ele, o café com ele, que eu gosto muito de café. Faço o café num drip coffee. E na hora que eu estou fazendo café, eu estou batendo um papo com ele. Eu estou falando que agora ele precisa, agora ele pode usar elétrica, parará. E aí eu falo para ele, tomando esse café, agora você tem que se preocupar com de energia. Você não tem ninguém que precisa tomar esse café.
E aí eu até falava, eu não vendo placa solar, eu vendo café. A experiência do cara tomar um café comigo sem pagar energia. É isso aí. Mas é isso, a gente tem que transformar. TikToker desse, imagina. Meu, a gente precisa transformar tudo em experiência junto ao cliente. Porque isso daí faz indicar. O cara, ele não compra uma BMW porque a BMW é agressiva mesmo, porque ela não tem o design mais agressivo do mercado. Você compra por quê? Porque você tem uma BMW. Porque a experiência BMW é você chegar na sua casa, o cara da BMW te ligar no dia seguinte e falar assim, você agora faz parte do número select de não sei quantos % de brasileiros, 0 ponto alguma coisa, que tem uma BMW. Sendo assim, você tem algumas vantagens. Vem tomar um café com a gente para te explicar. Você voltou lá, ele vai conversar com você, vai te dar um boné e vai falar, esse boné combina com uma Polo que a gente tem vendendo ali a R$250. Você acabou de gastar R$250 que você não precisava gastar, porque você ganhou um boné. Na emoção você compra, né? Lógico que compra, emocionado. Eu lembrei de você fala experiência, eu lembrei de uma história muito bacana do... Conhece o Alex lá da Futura da Praia? Porra, Alex, conheço muito. Eu fui visitá-lo e aí tinha um cliente que estava com um problema lá na praia. Aí tinham ido 1, 2, 3 instaladores, não resolvia o tal do problema, que era no dormitório do cliente. Acho que era até um VRF, se eu não me engano. Aí ligaram para a Futura do Alex. Pô, deixa comigo, cara. Você vai dormir gelado. Arrumaram lá o ar-condicionado dele. Ele deixou em cima da cama do cliente um cobertor e uma cartinha dizendo, ó, hoje você vai usar o cobertor, porque o seu ar-condicionado vai gelar. Olha só. Meu, olha essa jogada do cara. O Alex... Quanto custa o cobertor? Nada. Mas o Alex é um monstro. Um dia eu tô lá visitando ele, um sábado, a loja fechada, um cliente... Me passaram o seu telefone no grupo. Eu passei aqui na loja e vi que você tava aqui. Entrou. Ele vendeu um multi-split e o cliente saiu com o air fryer dele depois que pagou. Ele deu uma air fryer pro cara que tinha lá na loja dele. Eu fiquei de cara, logo quando ele inaugurou a loja nova. Sei, eu fui lá visitar. Aí eu falei, Alex, é um monstro. Cara, fantástico. Né? É isso, é experiência. E quanto custa a tua chaleira? R$77, R$77. R$77, bota no custo. Sim, é. A caixa de café quase custa mais caro, porque eu gosto de café bom, né? Custa 30. Mas, pô, bota no custo, entrega isso pro cliente. Essa experiência é inesquecível. Ele não vai mais esquecer do café, da chaleira. Não, e é isso. Mas é isso, encantador. É isso. Mas isso tudo você tem que fazer o quê? Tem que vir acompanhado de um bom serviço. Então, fica bom o serviço. Treina. Primeiro solar que você... Ainda não instalei o primeiro. O primeiro solar você tem que instalar na sua casa, pro seu pai. Vende pro pai. Pai é ótimo pra pagar essas coisas. Pai adora. Ai, que orgulho, meu filho agora instala solar. Então, vamos instalar na sua casa, pai. Geralmente eu falo pro instalador de ar que quer entrar no solar, eu falo, cara, primeiro cliente é você. Põe na tua casa. Experimenta. Boa. Vê Instalador de ar que quer entrar no solar. Existe uma oportunidade que o cara do ar ele não percebe. Não conseguiu enxergar ainda. Você entrou na casa do cliente, você já foi no quarto que é o lugar mais sagrado pro cliente, você botou um ar-condicionado que funciona. Você acha que esse cara não vai querer cotar, pelo menos cotar o solar com você? Ah, vai. Você já tá dentro da casa do cara. Já tá dentro da casa do cara. Você cara. já tem o mais caro, que é o lead. Quanto a gente briga para ter um lead? Pois é. Pô, lead qualificado hoje nós estamos falando em cima de R$10. Acima de R$10 o lead qualificado. Depende de qual qualificação você quer, acima de 100. E olha só, você já está na casa do cliente. Agregar valor não custa nada. Ofertar para ele o solar. Mas é difícil instalar o solar. Para quem instalar ar-condicionado não é. Quem instala solar não instala ar. Quem instala ar, instala solar. Concordo. Isso daí que aula, hein? Nossa senhora, eu vou falar. Vou até assistir depois para aprender um pouco mais. Vai gerar muito corte aqui. Não, gente, tem que... E esteja pronto. Eu acho que agora é a hora de estar pronto. Vão ter oportunidades na Dias. E aí, eu fiquei sabendo tudo isso daí porque eu participei do treinamento, tá, gente? Sim. Vai ter o Adidas Experience, vai ter que... O primeiro Adidas Experience eu fiz parte há 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? Eu fiz parte, já foi divisor de água com o Rubinho Barrichello. Vão ter treinamento, o Netão tá dando treinamento direto. Tem imersão do Neto, tem empreendedor. Eu vou fazer alguns treinamentos agora como embaixador também, eu vou participar de alguns treinamentos. Então, gente, tem tudo isso. Intersolar, Intersolar, vai ter bastante treinamento também. Vai. Então, ó, tem um monte de oportunidade. Esteja lá. Esteja presente. Você sabe que o que você comentou, né? Que você vende o café não solar, é o que a gente quer vender também, o que a gente vende na empresa. Não é o ar-condicionado. O ar-condicionado todo mundo tem a mesma caixa. Sim. O solar, todo mundo tem a mesma caixa, mas tem que vender a experiência, vender a forma que atende, o que a gente prega na parceria, o que a gente busca, né? Proteger o cliente. Então, tudo isso aí tem que ser lembrado. O ar-condicionado é um meio ali pra gente fazer o marketing do ar-condicionado e do solar funciona mais ou menos igual. O que eu vejo do ar-condicionado, o pessoal fazendo marketing? Eles vão filmar lá um aparelho, uma evaporadora e filma a parede, que tá tudo embutido.
Porra, você tá vendendo pra quê? Pra arquiteto? Não é, pra cliente final, não é assim que funciona. Como é que você faz marketing do ar-condicionado? Ô, seu João, fala aqui. Tava com calor até ontem, agora tá fresquinho? Tá, vai conseguir dormir bem? Vai conseguir dormir bem? Faz como o seu João, compra um ar-condicionado, porque eles querem resultado. No solar a mesma coisa. A conta antes, a conta depois. Não adianta mostrar placa, gente. Pô, a gente não tá vendendo placa para quem quer comprar placa. Nós estamos vendendo uma solução de energia para quem tem conta alta. É diferente o marketing. Se a gente fosse vender placa, a gente ia vender para alguém que quer, de repente, botar uma parede diferenciada. Sim. E é um trabalho de pedreiro, não é de instalador. Então, é diferente. Faz sentido. Foca na venda, foca no cliente. Para de mostrar, eu não faço vídeo para integrador, não faço vídeo para instalador, eu faço vídeo para cliente final, que é meu cliente. Claro. Netão, De bola. faz Cara, seu que aula, hein? agradecimento aí. Que aula, é uma honra ter você aqui, isso é uma referência pra gente. Obrigado, Marcão. Bem-vindo aqui ao time de embaixadores a Dias. A gente está muito feliz com, assim como eu comecei aqui em 2024, né? Cresci muito aqui dentro, empresa fantástica e você vai ser muito feliz aqui dentro. A gente vai gerar muito conteúdo junto, se Deus quiser. Eu ia dar esse spoiler. Agradeço vocês, eu agradeço o Rafa, que eu conheço já há tanto tempo, o Netão, que eu conheço há tanto tempo, que é uma honra para mim fazer parte desse time. Foi uma honra o convite e da forma que foi feito, como foi feito. Eu acho que nós temos muito a crescer. Gente, eu e o Neto vamos fazer vídeos juntos. Prepara que vocês vão ver. São vídeos para mexer com o mercado. É isso aí, tem que levar muito conteúdo. Lá Né? no CD de Cajamar. Vamos mostrar a verdade, hoje, a né? real. Acabou desmarcando, trocando, mas nós vamos acabar fazendo. Vai dar certo. É mostrar pro pessoal a diferença. Existe diferença, gente. Existe diferença entre equipamentos, existe diferença entre instalações, e a gente quer mostrar isso daí pro mercado, que é diferente de preço, né? Por isso. Não tem como, gente, você falar. Ó, o exemplo que meu pai sempre deu, e vai ser a última vez, eu vou parar de falar. Meu pai, ele tinha uma BMW. Eu conheço o pai dele, tá? Mas Conhece meu amigo do meu pai pessoal. E eu não sabia, fiquei sabendo faz pouco tempo. Ainda tirei sarro do meu pai por causa disso. Meu pai, ele tinha uma BMW na capa. Ele deixava lá na capa a BMW do meu pai. Ele só tirava na capa quando interessava. Por quê? Em primeiro lugar, ninguém faz negócio com pelado. Então, se você tem um uninho com uma escada no teto, para você e no seu cliente, vai de Uber. Não troca também não vai fazer loucura, vai de Uber. Porque se ele vê você lá chegando com o Nino escada no teto, ele vê o Netão chegando com a Maroc, ele vai fechar com o Netão. Ninguém compra de pelado, desculpa. O sucesso, você só vê sucesso hoje no que a pessoa demonstra. Outra forma de você demonstrar que você sabe, a sua BMW pode ser o quê? O seu esclarecimento. Então esteja preparado. Mas prepare muito bem. E quando você não souber, vira para o cliente e fala, não sei, eu vou descobrir. E a próxima. Né? E volta. E a próxima resposta, a sua resposta pode ser a próxima pergunta do cliente. Então responda bem. Esteja preparado para isso. Treine, saiba do que você está falando. Depois disso, é só sucesso. Então, ó, que você não tenha uma BMW, chegue de Uber, mas que a sua BMW seja o seu conhecimento. É isso aí. Boa. Nossa, obrigado aí, pessoal. Muito bom estar com você, muito Neto. Bom, Soto, obrigado pelo conhecimento que foi transmitido aqui. Acho que nada melhor do que a gente escutar na prática de quem começou lá atrás, apanhou, porque ninguém chega onde chegou à toa. A gente aprende muito com o erro e o erro transforma muito os processos, os aprendizados e a própria empresa e até a forma com que você vai falar com o cliente, né? O que você vai mostrar ali para ele, ofertar e todo esse conhecimento que o Soto passou para nós aí, do início do orçamento até o fim do orçamento, aparecer todo dia na rede. Não desanime se um vídeo teu não der X visualizações. O meu vídeo dá menos de 1.000. Tenho 700 mil seguidores, tem vídeo meu que dá menos de 1.000. E não é um ou dois, são vários. Faça vídeo sem medo, vai acontecer uma hora, porque você tem que fazer o que você falou, treinar, fazer, que vai acontecer. Que quando der aquele de 1 milhão, você vai trabalhar igual um louco. E é maravilhoso. Isso aí. E esses gatilhos que o Soto deu aí de orçamento e processo é muito importante. Coloque em prática, que eu tenho certeza que o teu negócio vai ficar diferente. Muito legal. Obrigado, Soto, por compartilhar. Valeu, agradecer a Ju que está no bastidor ali, né? É quem manda na empresa. É isso. Mandar aquela frase aqui, ó, na câmera do meio, todo mundo? Bora. 1, 2, 3 e... Fala, parceiro! É isso aí. Siga a gente aí no YouTube, no Spotify. Parceiro Cast. Obrigado.